E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Catiúcia na área mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hum, e agora eu tô falando, né, gente? Tô falando de como é essa história de imigrar depois dos 40 anos. Gente do céu. Confesso pra vocês que não é muito fácil não, tá? Tem alguns perrengues que a gente enfrenta por aí. Pra quem já me segue aqui no canal há mais tempo, sabe, né? A minha imigração é diferente da imigração de todo mundo, mas agora eu decidi imigrar. E decidindo imigrar, eu vim aqui compartilhar para vocês, assim, o que eu tenho vivido aqui, nesses mesezinhos aqui que eu estou como imigrante. Sou novinha, recém-chegada aqui em Portugal, e recém-chegada nessa história de imigração, né? Porque eu vivi algumas coisas antes e agora que eu decidi imigrar. E aí, falando um pouquinho para vocês, eu não tenho como começar essa história sem falar para vocês um pouquinho sobre planejamento. Gente, sem planejar, imigrar é a coisa mais complicada do mundo. Então, assim, se você tá aí do outro lado e querendo saber um pouquinho sobre isso, de cara eu falo pra vocês, gente, sem imigrar, você para imigrar, você tem que ter planejamento. E planejamento quer dizer financeiro, é grana, tá? Não existe você imigrar sem ter uma grana aqui para te dar um auxílio aí para você chegar aqui e começar a sua vida, né? E eu, né, vim sem essa grana, como todo mundo já sabe, eu vim sem essa grana. Então, tipo assim, já peguei o primeiro perrengue, sem planejamento. Então, olha só, sem planejamento, gente, é muito difícil, tá bom? Muito difícil. Não adianta eu falar pra vocês não venham, porque senão vocês vão falar assim, ah lá, tá lá em Portugal a menina, e aí agora tá querendo sabe, deixar a gente de lado. Só porque já tá lá, não quer mais ninguém pra ser concorrente. Tô nem aí, gente. Se vocês quiserem vir, vocês venham. Venham do jeito que vocês quiserem, mas uma coisa é certa. Sem planejamento é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então agora eu vou começar a falar um pouquinho pra vocês de como que é imigrar depois dos 40 anos, né? Pra falar a verdade pra vocês, a idade aqui em Portugal é um dos menores problemas que vocês vão ter. Porque assim, aí no Brasil, a gente tem esse problema, né? De quando a gente vai chegando numa certa idade, fica mais difícil pra gente conseguir um emprego, né? Fica mais difícil a gente se recolocar aí no mercado. Se a gente já não tiver uma carreira, se a gente já não tiver uma profissão muito bem pré-definida, a gente passa um pouquinho mais de aperto na hora que a gente fica desempregado. Afinal de contas, trabalhar é isso, né? Eu dou meu trabalho para alguém e alguém me remunera por isso. E em algum momento isso acaba, né? Às vezes eu não sirvo mais para aquelas pessoas e às vezes elas também não servem mais para mim. Então assim, é uma troca. A gente trabalha em troca da grana, né? E eles dão a grana pra gente em troca do trabalho. Às vezes eu posso não gostar, às vezes eles podem não gostar e os ciclos se fecham. E o meu ciclo tinha se fechado já tinha 3 anos. Gente, é incrível. Tinha 3 anos que eu estava desempregada no Brasil. Naquela época eu pesava 130 quilos. Eu me entreguei a essa parte do peso e acabou que eu não consegui recolocar no mercado. Eu já tinha uma profissão mais ou menos interessante, não tive faculdade, não me formei, até tentei a faculdade, está trancada, acabei por não me formar, fiz alguns cursos, né? Até estava um pouco preparada no mercado para fazer o que eu fazia, mas peguei aí aquela leva que todo mundo sabe, que todo mundo passou por isso, né? E aonde que o emprego ficou muito mais escasso por causa de tudo isso que a gente viveu. E aí, passado um tempo, depois de várias negativas de conseguir emprego, eu optei por não buscar mais essa recolocação no mercado. Eu achava que por causa do meu peso, eu não estava mais conseguindo emprego. E realmente, estava pesando 130 quilos, eu estava uma pessoa muito mais gordinha. E deu aquela fase dos 40 anos, sabe? Que você dá aquela volta na sua vida e você olha e fala assim, o que que eu fiz na minha vida até hoje? Em que ponto que eu parei de ser o que eu queria ser? Em que ponto que eu parei de lutar por mim? E que ponto que eu cheguei para estar onde que eu tô nesse momento, né? E eu botei na minha cabeça que era por causa do peso. E aí nessa história de que era por causa do peso, que era por causa do peso, eu falei, bom, já que é por causa do peso, eu tenho que dar uma mudança nisso e vou mudar. Fui lá, corri atrás, fiz as coisas que eu precisava e fiz a bariátrica e comecei a emagrecer. Falei, bom, nossa, agora eu fiz a bariátrica, passei por aquele processo louco que é a bariátrica, que aí é outra história para outros vídeos. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, depois vocês deixam um comentário aqui que eu conto para vocês um pouquinho de como que foi essa história minha da bariátrica e perder peso. Mas quando eu comecei a perder peso, eu falei, bom, agora tá na hora. Vou voltar para o mercado de trabalho, vou voltar a ser uma mulher produtiva, vou voltar a conseguir me sustentar, né? Que é uma coisa que todos nós queremos, né? Se sustentar dignamente. E aí, quando eu voltei para o mercado, comecei a fazer as entrevistas, eu precisei vir correndo aqui para Portugal. Ponto.
Ai, meu Deus, vou para Portugal. Como que vai ser minha vida de lá? Eu tinha alguns planos para realizar aqui com a minha mãe. Caso tudo desse certo, a gente tinha um monte de plano, um monte de projeto, um monte de coisa para acontecer. E eu falei, bom, vai dar tudo certo. Infelizmente, não foi do jeito que eu queria. Mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, eu decidi que agora eu tenho que migrar do lado de cá, né? Já tô aqui. Quem tem a oportunidade de já estar no país que você sempre sonhou em migrar e não vai aproveitar essa oportunidade. Tá bom, foi sem planejamento, sem grana, mas aqui estou, né? Então vamos embora, vamos tentar essa vida aí. E como eu disse para vocês, a história da idade é o menor dos nossos problemas aqui, tá? Por quê? Porque Portugal, ele é um país pequeno, onde que as pessoas aqui também migraram para outros países, porque eles preferiam ter oportunidades melhores na vida igual a gente. A gente sai do Brasil porque a gente acha que aqui vai ter uma oportunidade melhor na nossa vida. E aqui os portugueses também fizeram isso. Muitos deles, né? Não todos, não adianta a gente generalizar. Não todos, mas muitos deles fizeram isso. E por eles fazerem isso, a mão de obra ficou escassa aqui em Portugal. Então, assim, Portugal precisa muito da nossa mão de obra. E a mão de obra que tem vindo para cá é a mão de obra do imigrante, né? E aí, o que acontece? Como eles precisam da gente para trabalhar, a idade é o menor dos nossos problemas aqui. Por quê? Porque se você dá conta de trabalhar, se você dá conta de produzir para o país, se você dá conta de ajudar, né, pagando os impostos, fazendo as coisas, você é muito bem-vindo em Portugal. É muito, muito bem-vindo mesmo. Porque sim, gente, tem emprego? Tem. Tem bastante emprego. Só que você precisa saber se você dá conta de fazer esses empregos. Por quê? Porque depois dos 40 anos, a gente já viveu muita história, né? Muita história. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu era criança, né? Criança. Ajudava minha família e tal. Então, assim, com 12 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei de doméstica na casa de uma tia, na casa de uma amiga, na casa de alguém, assim, para ajudar em casa e tal. E assim, para quem conhece a minha história já sabe, né? Eu vendi picolé na praia, eu vendi milho verde na praia, eu trabalhei de faxineira, eu trabalhei de empregada doméstica. Depois, quando eu descobri que aquilo não era o que eu queria, eu fui ser segurança. Eu trabalhei de vigilante por muitos anos. E aí depois eu caí na parte de supervisão de serviços e foi onde eu fiquei até hoje. E essa parte de supervisão de serviço foi me levando para outros caminhos. Trabalhei em hospital, trabalhei em fábrica, trabalhei em hotel. E assim, né? Achei que tinha um know-how violento para chegar aqui em Portugal e trabalhar. Bom, eu vim para o Algarve, não tem coisa melhor do que o turismo, né? Então, assim, aqui como turismo, eu falei, vou chegar lá e vou arrasar nessa parte minha, né? Que já que eu trabalho com serviços e Portugal precisa muito de quem venha para cá para fazer essa parte de serviços, então, ó, tô bonita na fita. Já vou chegar lá, vou arrumar um trabalho de governanta, vou arrumar um trabalho aí, sei lá, de supervisora de serviços, alguma coisa que seja mais ligado aí nessa parte minha de ser, né, a chefia dos serviços. Eu conto, vocês contam. Portugal recebe a gente muito bem, mas a gente realmente é muito bem-vindo para fazer os serviços de base. E essa é aonde que pega depois dos 40 anos da gente, né? Depois dos 40 anos a gente já viveu uma história, já viveu muita coisa e às vezes a gente já não está mais tão preparado assim para fazer essa parte de serviços. E sim, Portugal precisa da gente para limpeza, Portugal precisa da gente para a cozinha, Portugal precisa da gente para as obras. Esses são os maiores nichos que tem aqui no mercado. Então assim, venha sabendo que é isso que você vai fazer no começo. Se você não tem uma profissão pré-definida, se você não trabalha, sei lá, com TI, né? Se você não fala línguas e línguas fluentemente, desculpa lá. Desculpa lá é o jeito que eles falam aqui, tá? Mas você vai ter que encarar, sim, limpeza, cozinha, obras, ou então você vai cuidar de idosos. Até para cuidar de idosos aqui, anteriormente, você não precisava muito de curso, você precisava saber, eles te ensinavam e tudo e tal. Hoje em dia, até isso tem curso. Para falar a verdade, aqui em Portugal tem curso para tudo. Para você ter uma noção, meu esposo é operador de máquinas. No Brasil ele trabalhava com empilhadeira e tudo e tal. Aqui, para ele ser operador de máquina aqui, ele tem que fazer um curso. Nesse curso que ele faz, dá para ele a opção de trabalhar com 10 tipos de máquina. Inclusive aquela roçadeira da gente roçar grama. Até para você cortar grama que você tem que ter curso. Então assim, quer vir para Portugal? Descubra as coisas que tem aqui, qual que é o nicho de mercado que tem aqui para você fazer, porque você pode se preparar para isso e não cair aqui de paraquedas como eu caí. Gente, eu tive que encarar
né? A limpeza. Ah, mas a limpeza tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só que é aquele tipo de coisa, né? Quanto tempo que eu não fazia limpeza? Tinha muito tempo que eu já não trabalhava mais pegando no pesado, entendeu? E quando eu cheguei aqui, foi a única oportunidade que eu tive. Gente, depois dos 40 a coisa fica difícil. Fica muito difícil, muito difícil. Por quê? O que eu trabalho aqui, ele é bem árduo. Não que a gente não trabalhe com limpeza no Brasil e que não seja o mesmo tipo de limpeza. Não, não é. A limpeza aqui ela é mais a seco. Mas, independente disso, é uma limpeza que é assim, é muito rápida. É muito rápido, você tem que ser muito rápido, né? E eu tava aí numa dinâmica que eu tava parado há algum tempo, e mesmo parado há algum tempo, não era isso que eu fazia. Então, quando eu cheguei aqui e tive que encarar a limpeza, eu nem lembrava mais que eu tinha 40, gente, parecia que eu tinha 80. Meu Deus. Eu chegava em casa exausta, morta, chorando. Confesso para vocês que ainda não teve nenhum dia, desde que eu estou aqui, que eu não falei: ai meu Deus, que vontade de voltar para casa. Se é para limpar o banheiro, eu limpo lá no Brasil, na minha casinha, no conforto do meu lar, no conforto, no aconchego da minha casa. Por quê, gente? Porque se você parar para pensar, Portugal não é o lugar para você ficar rico. Aqui o que tem é qualidade de vida. E o que é qualidade de vida pra gente, né? Qualidade de vida pra gente é ter segurança, é comer bem, nananana. Mas para isso a gente também tem que trabalhar, tá? Não pense que você chega aqui e a qualidade de vida, uhul, chegou. Tá bom, você não vai ser assaltado? Entre aspas, tem muitos crimes, tem muitas coisas, tá? Aqui também a gente tem o nosso jornalzinho que pinga sangue, que conta as histórias terríveis que tem por aqui, porque também tem coisas horríveis que acontecem aqui. O problema é que o país é pequenininho, e aí se você vai ver a taxa de criminalidade dele comparado com o nosso Brasil, que é gigantesco, né? Ele tá com a pontuação bem mais baixinha. Mas também tem alguns problemas por aqui, sim, tá? Mas aí a gente fala em qualidade de vida. Gente, aqui a gente consegue, sim, ter um poder de compra muito maior que o Brasil. Independente que o nosso dinheiro vale 5 vezes menos aí, ainda assim tem coisas que dá pra gente comprar como se o nosso dinheiro valesse, sei lá, 10 vezes mais, entendeu? Então, assim, mas para você poder comprar todas essas coisas, você tem que trabalhar. E o trabalho aqui é árduo. Eu trabalho sem folga final de semana. Desde quando eu entrei aqui, nunca tive uma folga no final de semana. Se eu consegui folgar um sábado, foi porque eu troquei com uma amiga e não porque me deram folga, tá? A gente é muito bem-vindo para trabalhar e para trabalhar muito, 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 muito mesmo. E assim, você tem que encarar. Realmente é o que eu falei para vocês. Independente da idade que você tenha, aqui em Portugal, isso não faz diferença, tá? Nem a sua idade, nem a sua cor, nem a sua sexualidade, nada disso. O que Portugal precisa é que você venha para trabalhar, certo? Venha para contribuir com o país, certo? E o país precisa desse tipo de contribuição. É de quem chega e agarra no trabalho, tá? Não vou mentir para vocês, não. Foi difícil no começo, mas depois a gente se acostuma. Mais ou menos. Mas a gente se acostuma sim, tá? Então, assim, é o tipo de coisa. A gente tem que pensar muito bem, enquanto a gente vem para imigrar, tem que ter planejamento financeiro, precisa ter planejamento financeiro. Para você começar a viver aqui em Portugal é muito caro. Se você não tem grana, se você não tem amigos, se você não tem aonde se apoiar para quando você chegar aqui, desculpa lá, tem que ter grana. Tem que ter grana, porque aqui as coisas no começo é muito caro. E a gente tem que lembrar que quando a gente chega aqui, a gente tá gastando euro? Tá, mas é do nosso real, né? A gente pegou tudo que a gente tinha, pegou nossa grana, vendeu as nossas coisas, juntou as nossas, né, finanças da maneira que a gente conseguiu e decidiu vir pra cá. E aqui, no começo, é muito caro. É muito caro mesmo. Então, assim, não tô querendo assustar ninguém, não. Mas vem com um pouquinho de dinheiro, tá? Vocês precisam vir com um pouquinho de dinheiro, porque até a vida acontecer, até as coisas acontecerem, vocês precisam ter como se segurar, tá? Vai dar certo? Vai dar certo. Vai depender de você. Vai depender de como você decide viver, até que ponto o seu luxo, né, é valorizado nisso. Então quer dizer, Catiúcia, mas eu não tenho problema nenhum de morar num quarto e dividir um quarto com alguém. Não, eu preferia morar num apartamento que fosse só meu, eu tô indo com a minha família, então eu preciso ter esse lugar para morar com a minha família. Então, é isso. Pense de como você quer viver, esquece essa história de qual que é a sua idade, venha com energia física e principalmente psicológica para dar conta de encarar isso aqui, que olha só, não é melzinho na chupeta não. A gente assiste aí os vídeos da internet, que as pessoas chegam e conseguem o trabalho muito rápido, e conseguem viver feliz, e parece um conto de fada, gente.
Dá pra ser um conto de fada sim, mas é você que vai ter que escrever essa história, tá? Então assim, é um conto de fadas moderno, né? Daquele que a gente escreve a nossa própria história. A gente pode fazer com que essa história seja linda e perfeita. Vai ter percalços no meio, vai ter problemas que a gente vai ter que encarar, mas que vai depender só da gente. Se a gente vai encarar isso de uma maneira boa, ou se vai encarar isso de uma maneira mais difícil, entendeu? Tem muitas e muitas e muitas histórias de brasileiros que chegaram, né, e que se deram super bem. Tem várias histórias de brasileiros que não deram conta de ficar e voltaram, né? Então, assim, é por isso que eu te falo, você vai escrever a sua história. Mas, se serve como dica e é repetitiva, vou falar para vocês. Tenha planejamento financeiro, certo? Escolha bem aonde que você quer morar. Se você tiver com quem se apoiar quando você chegar aqui, se apoie nessas pessoas, porque você vai precisar de ajuda no começo. Muita ajuda, muita ajuda. E se você vier sem essas ajudas, venha com garra no seu coração, venha com força de vontade e venha assim, com humildade, tá? Porque aqui a gente realmente precisa ser o que a gente não era no Brasil, tá? Não adianta a gente tentar ser aqui o que a gente era no Brasil. Porque se a gente veio pra cá porque não tava dando certo aí, por que a gente vai usar as mesmas táticas para tentar ser aqui? Ah, lá é diferente, ninguém me conhece, eu vou começar do zero novamente, então sim, eu vou ser o que eu era lá. Desculpa lá, gente, pensa direitinho, se não dava certo aí, provavelmente não vai dar certo do lado de cá também, tá bom? Mas venham, se vocês quiserem vir, venham. Aqui em Portugal o que mais tem é brasileiro, o que mais tem é imigrante, e assim, cada um tá trilhando a sua história, cada um tá, sabe, vivendo o seu próprio momento, conquistando o que tem que conquistar. Realmente não adianta a gente mentir, aqui não dá pra gente ficar rico, aqui dá pra gente ter qualidade de vida, dá pra você comprar um carro rápido, dá pra você comer muita coisa que você não comia, dá pra você adquirir alguns bens que você às vezes tinha sonho aí e era uma coisa mais difícil aqui, às vezes se torna uma coisa mais fácil, né? Desde que você trabalhe, lute, sue e corra atrás. Então, assim, o poder de compra aqui é uma coisa que a gente consegue enxergar assim como uma grande vantagem, sim, mas até pra gente comprar a gente tem que trabalhar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é planejamento financeiro e encarar o trabalho, tá? Você tem que encarar o trabalho, seja ele qual for. Então, assim, quem chega aqui, mesmo com faculdade, doutorado, MBA, todas essas coisas, no começo não tem outra chance. Não tem outra chance. Vai ter que encarar esse serviço de base. Por quê? Porque a gente precisa se regulamentar, precisa conseguir a documentação do país. E para a gente conseguir esses documentos aqui do país, a gente precisa de algumas forças, até mesmo das empresas que nos contratam. E as empresas que mais nos contratam e nos auxiliam para dar essas documentações iniciais para a gente chegar aqui, são essas. É a parte da limpeza, é a parte da restauração e é a parte das obras. Então, assim, venha sabendo. Quando chegar aqui, vai ter que começar a pegar no pesado de cara, tá? Não sei o que você vai fazer. Se você tá acima do peso, tenta emagrecer. Se você não precisa de emagrecer, sei lá, faz exercício, faz alguma coisa. Gente, a gente precisa muito da nossa força física quando a gente chega aqui. E a mental também, porque é tipo de coisa assim, né? Imagina só, eu há séculos sem fazer o que eu tava fazendo. De repente, eu me vi limpando 100 banheiros por semana. Gente, aquilo doía. No começo doía tanto, doía tanto. Eu olhava e falava, eu estudei. Oh, meu Deus, como eu estudei. Oh, Senhor, tudo que eu mais lutei na minha vida até hoje foi para sair dessa parte. E agora eu voltei novamente para cá. Gente, é um trabalho honrado, mas você escolhe o que você vai fazer. Então, quando você estuda, quando você busca aí seu caminho, você também decide que você quer fazer outro tipo de coisa. E não quer dizer que você está sendo, sei lá, preconceituoso ou qualquer coisa. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente escolhe os nossos caminhos, a gente busca as coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente chega aqui, a gente não tem muita escolha, certo? Quem escolhe muito aqui acaba voltando pro Brasil, tá bem? Essa é a dica que eu falo para vocês. Quem escolhe muito aqui acaba voltando pro Brasil. E às vezes, se a gente escolher demais, a gente ainda pega uma coisa muito pior do que era a primeira proposta inicial, entendeu? Então, assim, pensa direitinho. Quer vir migrar? Vem. Venha com humildade, venha para contribuir no país. Esqueça os nossos vícios do Brasil. Esqueça as coisas que a gente fazia aí que não deu certo. Sabe? Lava a cara, toma aquele banho, fecha a porta e vem pra cá.
para ser uma pessoa diferente. Se você conseguir ser essa pessoa diferente, com certeza você vai conseguir chegar onde que você quer, tá bom? Então olha só, hoje foi mais para contar essa historinha para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa parte de planejar, né? Venho com o planejamento, o que que a gente vai encarar aqui no começo, quando a gente chegar. E assim, os próximos vídeos eu vou contar pra vocês como é que foi arrumar o primeiro emprego, como é que foi, o que que aconteceu, como que foi a facilidade, as dificuldades e o que que eu tenho passado por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês venham comigo nessa vivência, né? Do que eu vou ir contando pra vocês. Então assim, se inscreva no nosso canal, sabe? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça aquelas historinhas todas que você sabe que a gente precisa que aconteça, né? Pra gente continuar seguindo aqui contando as histórias pra vocês. Eu gostaria muito de contar vídeos que fossem perguntas de vocês, que vocês me falassem as dúvidas e que se eu pudesse responder, ia ser um prazer poder responder aqui. Então, ó, deixa uma perguntinha aí, faça aí os questionamentos que a gente vai tentar responder de alguma maneira, tá bom? No mais, deixe seu like e ó, tô voltando. Beijinhos, tchau, tchau!